Você é um ser desperto? Na sua caminhada, na sua jornada, você já pode se considerar um ser além da estrutura física deste mundo que nós vivemos? Será que eu sou um ser desperto? Será que da mesma forma eu também posso me considerar um ser que já está num patamar diferenciado da espiritualidade e que talvez, dentro das nossas concepções internas, nós pudéssemos parar de buscar, por exemplo? Será que nisso nós não estamos nos envolvendo naquilo que se pode dizer de ilusões do despertar? Olá, eu sou Paulo Lima, como você já sabe, você está no canal A Arte de Viver. Vamos hoje para mais uma conexão Arcanjo Miguel. Esta conexão que de alguma forma tem nos inspirado praticamente todos os dias a ampliar um pouco a concepção, seja ela mental, seja ela sentimental, espiritual, emocional, de todos aqueles que se conectam com esta frequência de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel está atuando muito fortemente no plano da Terra, está agindo em todas as instituições, está realmente comandando este processo de transição planetária e gradualmente nós recebemos algumas inspirações, recebemos algumas intuições sobre aquilo que nós devemos gravar, sobre aquilo que nós devemos comunicar para as pessoas. Vamos aqui então fazer a nossa abertura, a nossa conexão inicial, pedindo a proteção, pedindo a harmonia, pedindo a harmonização dos nossos corpos sutis, dos nossos corpos físicos, do nosso Atma, da nossa centelha divina, dos nossos corpos espirituais, apelando pela presença do Arcanjo Miguel. E vamos conectar através do Pai Nosso, a oração indicada por Jesus Cristo, independente das suas traduções. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Ao Arcanjo Miguel apelamos neste momento, para que ele possa manifestar a sua consciência em amor e verdade. Para que seja afastado de nós neste instante, dentro do possível, o ego que às vezes desvirtua o nosso pensamento e o nosso conhecimento. Entendemos e compreendemos a sua necessidade neste momento, mas que possamos trazer aquilo que de mais verdadeiro a espiritualidade deseja transmitir. Apelo que o seu coração neste momento seja tocado por essas verdades e que nessa conexão que nós fazemos aqui diariamente, que o Cristo, que Jesus, o doce Rabi da Galileia, possa abrir o seu coração e propiciar a você um despertar amoroso, equilibrado, harmônico, e que as suas verdades sejam expandidas a cada momento, para que no seu cotidiano você consiga praticá-las. Mas vamos aqui iniciar com as nossas perguntas iniciais, né? Ficou redundante aqui, iniciar com as nossas perguntas iniciais. O quanto que na nossa jornada, na nossa caminhada, nós de fato nos conectamos com as verdades que podem ser colocadas em prática no nosso cotidiano. Eu estava agora, ali vocês podem ver, ó, tem uma estante, eu adoro ler, e eu estava procurando um livro para fazer minha nova gravação lá no canal Milionariamente. E aí tem várias opções, e eu sempre tomo cuidado com aqueles livros que têm respaldo de direitos autorais, enfim, para não prejudicar o autor nem nada. E aí eu estava fazendo uma busca, e de repente um insight, uma intuição veio forte em mim, como um questionamento mesmo profundo, né, sobre a questão do conhecimento. Se conhecimento, se leitura de livros, se cursos, se
vivências de finais de semana, muitas vezes, se de fato elas trazem ou elas proporcionam o despertar. O quanto que estes conhecimentos, nós nos apropriarmos mentalmente destes conhecimentos, nos torna seres humanos de uma categoria distinta, de uma categoria diferente. Muitas vezes, e você que está no YouTube, você pode fazer essa pesquisa. Nós vemos muitos influenciadores, eu não me julgo um influenciador, mas acaba sendo, querendo ou não, mas influenciadores espiritualistas que estão neste mundo digital. Muitas vezes eu tive a oportunidade esta semana de ver 2 casos em particular, não vou citar quem foi, mas se arvorando como seres despertos e muitas vezes não compreendendo que no subliminar das suas expressões estão criando seres de 2ª categoria, de 3ª categoria, de 4ª categoria muitas vezes, que são aqueles que em tese não despertaram, que em tese ainda estão buscando. Mas isso é surpreendente de certo modo e me causou um determinado impacto, e talvez a minha reflexão venha nesse sentido, o quanto que de fato nós que estamos transitando por este meio esotérico, por este meio ocultista, por este meio espiritualista, espiritualizado, e conectado, por exemplo, aos seres estelares, aos nossos irmãos estelares que estão aí auxiliando neste processo de busca e de crescimento da humanidade, crescimento espiritual da humanidade, fazendo com que a frequência espiritual chegue num nível em que seja propício o despertar em massa e que a Terra de fato vá para essa 5ª dimensão. A 5ª dimensão já aconteceu, segundo a gente pode observar e segundo vários relatos. Mas o quanto que nós, que estamos neste meio, podemos criar categorias ou subcategorias de seres que ainda não despertaram. E quem garante que eu estou desperto? E quem garante, só porque eu tenho talvez, assim como outros, buscado divulgar conhecimentos, buscando conhecimentos e tentando divulgar isso me coloca numa posição melhor? Não. Quem me diz, por exemplo, eu estive conversando esta semana com uma amiga lá no Casuá, que falava que ia visitar a sua tia, que é uma benzedeira de 90 anos, mais ou menos. E eu achei maravilhoso isso. E que tem o domínio das artes do benzimento. Não a conheço, mas quantas benzedeiras, nós temos pelo mundo, benzedores, que muitas vezes não sabem ler. São iletrados, como a gente fala. Mas que, quando nós entramos em contato com eles, sentimos a presença espiritual amorosa nos envolvendo, nos conectando, curando e trazendo um simbolismo claro de humildade que muitas vezes nos falta no cotidiano. Conhecimento, leitura de livros, que está aqui, que está ali, auxilia, cursos auxiliam, vivências auxiliam, desde que nós a coloquemos em prática. Hoje o meu vizinho deve estar com crianças no apartamento, está uma correria danada, então se vocês ouvirem um barulho aí, mas desde manhã os moleques estão correndo lá, então dá para ouvir bastante, mas se passar para vocês aí me perdoem. Mas voltando aqui, tudo aquilo que nós aprendemos através dos livros, através dos cursos, através das vivências espirituais, seja de fim de semana ou não, enfim, é preciso colocar em prática.
Quantos reikianos que você conhece, que eu conheço, que passam pelo nível 1, pelo nível 2 e param no meio do caminho e não colocam em prática o seu conhecimento, não exercitam aquilo que estão aprendendo. Iniciações diversas, seja no campo da magia, da espiritualidade, do próprio reiki, mas não é colocada em prática. Isso vai transformando. Eu discutia com um amigo há muitos anos, já uns 4 ou 5 anos, com o Júnior, que hoje tem o Espaço Orion, que é maravilhoso, está na mata, enfim, está uma condição de conexão espiritual gigante, muito maravilhosa. E nós conversávamos sobre a questão do ego espiritualizado. E o nosso ego é muito sutil, porque ele se apropria de conceitos espiritualistas e através de uma verve, através de uma capacidade de falar bonito, de se posicionar. E olha, eu vou dizer, eu fico me policiando o tempo todo para saber se de fato aquilo que eu estou trazendo faz algum sentido ou se ainda é resquício das ações do meu ego atuando e querendo trazer verdades que às vezes não são tão verdades assim. Mas o quanto que nós colocamos em prática o conhecimento? É mais fácil nós entrarmos num processo de repetições contínuas, seja de apelos, que eu entendo e funciona, eu uso muito isso, seja de afirmações, também no canal você tem isso, eu pratico bastante isso, seja de rezas, seja de ladainhas, seja do que for. Mas, às vezes nós nos escondemos atrás das afirmações e não permitimos que a mensagem penetre no nosso ser, que a mensagem nos toque de verdade. E quantos de nós, muitas vezes, através de um posicionamento espiritual, também não entende, compreende muitas vezes, que não precisa mais orar ou rezar, porque a sua conexão já está estabelecida. Então, eu acho que tem algumas coisas que nós devemos pensar, que são cuidados, na verdade. A busca por uma criação de, eu sou desperto, você não é, então você não virá para a Terra de quinta dimensão, enfim. Isso vai criando subníveis, níveis e subníveis de consciência, que talvez elas até existam, mas quem sou eu para julgar, para classificar, para deixar uma pessoa dentro ou para deixar uma pessoa fora? Qual é a condição que eu, Paulo, tenho, por exemplo, de colocar alguém numa prateleira e dizer, você está no nível A, no nível B, no nível C? Todos estão no caminho da busca. Quais são as ilusões do despertar? Há um livro, me foge agora o nome da autora principal, mas eu amo essa mulher, ela já fez a grande passagem. Depois desse livro eu comprei outros e fui lendo para tentar absorver, porque ela conta a experiência dela de uma maneira muito maravilhosa, que chama O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. E ela, através de um conceito junguiano existencial, ela foi se conectando a todas as suas sombras, a tudo aquilo que ela trazia em si como aspecto de sombra, e a partir dessas consciências que ela foi gerando e foi criando, ela foi se resolvendo. Ela já fez a grande viagem, já trabalhou isso e já está num outro plano mesmo, espiritual. Esse livro ela escreveu em conjunto com o Deepak Chopra e com a Marianne Williamson. Puxa vida, me fugiu agora o nome dela, mas não tem problema. Mas o nome do livro é O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Nesse livro, ela comenta muito maravilhosamente sobre os aspectos de polarizações e facilidade de polarizações que o ser humano tem.
O ser humano, ele precisa, parece, ou o ego humano de alguma maneira precisa criar essas categorias, esses níveis, para que ele possa se identificar e entrar nestas categorias, ou ele mesmo se colocar nessas categorias e estabelecer onde que ele está, para que ele possa se situar e ter uma visão ou um nível de pertença, de pertencimento estabelecido ali naquele contexto. Eu faço parte dessa tribo, né? É igual eu faço parte da tribo do carnívoro, eu faço parte da tribo do vegano, eu faço do vegetariano, eu faço ou do grupo de Ashtar, nós precisamos, parece, criar estas identificações polarizadas a respeito de determinados grupos. Nós temos recebido mensagens constantemente, já há mais de anos aí, e os estelares, através das suas canalizações, nos trazem o oposto disso. Porque nós precisamos de nomes? Por que nós precisamos de categorias? Por que nós precisamos estabelecer níveis? Sendo que, se nós olharmos a Terra de fora, nós não vamos conseguir identificar absolutamente nenhum desses níveis. Olhando de fora, nós olhamos o planeta Terra, que faz parte de uma constelação, e você olha a constelação de fora, você só vê a constelação. Faz parte, e quanto mais você se afasta, menos possibilidade de identificação do nível A, B, C, D, pouco importa. Você consegue fazer. Eu iria muito mais profundamente aos questionamentos que o grande místico indiano ele faz, e através das perguntas que ele faz, que é: quem sou eu? Você já fez uma meditação perguntando a si próprio, quem sou eu? E, em silêncio, buscar uma reflexão de saber quem sou eu. Até chegar ao ponto de se conectar com o conhecimento que Hermes Trismegisto nos traz, que é: você talvez possa se conectar com a essência divina, com a centelha divina. E ao se conectar com a centelha divina que você, no teu sentimento, você vai se reconhecer como Deus. Deus. Pois dentro de você habita de fato um Deus. Dentro de todas as pessoas, dos 8 bilhões e meio, mais ou menos hoje, atualmente, encarnados no planeta, todos, sem exceção, fazem parte desta mesma centelha divina. E cada um de nós estamos no nível que precisamos estar. E se alçamos um nível diferente, isso não modifica absolutamente nada na estrutura planetária, no conceito de nos diferenciar dos outros. Melhora naturalmente e facilita naturalmente o processo de transição planetária. Mas quem nos julgará como melhor ou pior do que o nosso irmão que está ao nosso lado? Como podemos fazer isso? De que maneira eu posso olhar para aquele que está ao meu lado e dizer: puxa vida, você precisa melhorar? Ele quer melhorar? Ele está insatisfeito ou insatisfeita com a condição que está naquele momento? Ah, mas ele está se drogando, ele teve o despertar. Seja um agente de despertar, através da sua compaixão, através do seu apoio, suportando o processo de crescimento dele. Ninguém faz mudanças em absolutamente ninguém. Essa frase já é conhecida. Ninguém muda ninguém.
O despertar é uma jornada solitária. Nós falamos isso no vídeo anterior. Por mais que eu tenha 1 milhão de pessoas ao meu lado, indo para o mesmo lugar do que eu, o despertar é individual. E ninguém, pelo menos até onde eu saiba, neste plano da Terra, tem condições de estabelecer nenhuma taxonomia, nenhum diferencial absolutamente de dizer você está no nível A, você está no nível B, pouco importa, isso não interessa. Tanto, se nós buscarmos aí, já indo para o final do vídeo, na experiência de Sakyamuni, por exemplo, grande mestre búdico, volte lá em Sakyamuni, na história dele. Voltando em Sakyamuni, ele foi experimentar, ele teve a possibilidade de experimentar os opostos de uma opulência tal que até o ar talvez era dourado. E ele foi à pobreza suprema, em que até o ar era lama. Extrapolando, claro. Mas através do seu despertar, da sua conexão, quando ele se transforma em Buda, ele atinge o estado búdico, e Siddhartha Sakyamuni, ele, neste momento, ele, uau! Por que não? Vamos viver em equilíbrio. Não é alienação, não é negação de defender bandeira A, bandeira B, não é isso. Mas entender e compreender que você está neste mundo como um agente temporário, que você é uma centelha divina eterna, mas está nesse mundo como um agente temporário. E assim sendo, tem um período que você estará aqui e depois não estará mais. E depois voltará, talvez, e depois é um processo cíclico, contínuo. Mas quem sou eu para estabelecer níveis ou padrões ou subgrupos dizendo que o desperto é melhor e o não desperto não é? Isso é para uma reflexão profunda. Jesus, quando ele veio para a Terra, ele veio fisicamente para aqueles que precisavam. Ele veio para os doentes, seja de espírito, seja fisicamente. Jesus veio nos auxiliar nesse processo de despertar. E ele deixou claro a sua mensagem: eu sou a ressurreição e a vida. Ele nos conecta novamente com o eu sou que havia sido abandonado no Velho Testamento e faz com que a humanidade compreenda definitivamente que ela pode, de fato, ser o Cristo. Mas, fundamentalmente, apesar de um processo de desenvolvimento isolado, ela é o todo. Olha que maluco! Eu caminho sozinho no meu processo de ascensão para me conectar ao todo. E é chegar ao momento em que eu vou compreender de fato que eu sou um com o Criador. E sendo um com o Criador, eu sou um com você. Você é um comigo e nós somos essa totalidade do ser. Ainda que um caminho individual, eu rumo nesta busca incessante desta conexão com o todo. Se aproprie, dentro do possível, do seu conceito de despertar, da sua luz, da sua amorosidade, participando e praticando com paixão com todos aqueles que estão à sua volta e consigo próprio. Consigo próprio. Seja amoroso e se permita viver cada momento da sua vida dentro das condições que você tem estabelecido. Crie, sim, seus processos de planejamento, de busca, de perfeito. Mas entenda, dentro das nossas possibilidades, é importante que nós possamos entender isso, que nós possamos caminhar ao lado das pessoas sem gerar nenhum tipo de classificação, nenhum tipo de diferenciação. A unidade que nos coloca e nos conecta ao Criador é
a unidade amorosa, é a unidade valorosa. Que sejamos nós exemplos de Cristo na Terra, que possamos espelhar as atitudes dele e que possamos caminhar juntos, melhorando-se e ajudando a melhorar o outro quando este outro estiver disponível para essa melhora, caso ele queira. Não significa que nós vamos abandonar as pessoas que estão necessitando, não é isso, para deixar bem claro, não é isso. Abram espaços para atendimento de pessoas, para atendimentos gratuitos, para atendimentos espiritualizados. Propicie a essas pessoas a condição necessária para que elas possam crescer, para que elas possam se projetar. Mas também permita que cada um construa a sua própria jornada, e não a jornada que eu quero que a pessoa siga ou que você quer que a pessoa siga. O que é bom para mim, talvez não seja bom para o outro. E que no caminhar dos nossos dias, sempre que necessitarmos, nós possamos de fato abrir espaço para que a luz de Arcanjo Miguel esteja à nossa frente, que a luz de Arcanjo Miguel esteja atrás de nós como um grande escudo, que ela esteja à nossa direita, trazendo consciência, que ela esteja à nossa esquerda, trazendo sentimento, que ela esteja acima de mim, trazendo a ascensão, que ela esteja abaixo de mim, trazendo o aterramento. Mas que ela esteja dentro do meu coração, alinhando a minha expectativa à expectativa do Criador, à expectativa de Jesus Cristo. Que a espada de Arcanjo Miguel esteja no meu entorno, criando um cinturão eletrônico, valendo-me durante todos os meus dias. E que a luz do Cristo esteja com você hoje e sempre. Gratidão e até o nosso próximo encontro.